Rubinho, o que você viu assim nessas investigações? Existe alguma coisa, existe algum indício, vamos dizer assim, de que possa ser um trabalho político essa investigação que está vendo? Não são indícios, são certezas absolutas, embora diga que não há nada de certezas absolutas, mas são certezas. Estão misturando, lamentavelmente, estão misturando informações, estão misturando processos legítimos de investigação contra pessoas que realmente são suspeitas ou mais do que suspeitas de envolvimento com crimes, né? Estão misturando essas investigações com tentativa de acerto, né, de contas com adversários políticos. O Hermínio Coelho, ele é adversário político do governador. A Ana da Oito, não posso dizer que a Ana da Oito não esteja envolvida nisso pelo processo que a gente viu e também pelo que a gente conhece da Ana da Oito, ela está encalacrada nisso aí. Aí você pega os rolos da Ana da Oito, e você conhece porque a gente acompanhou na Assembleia aqueles protestos organizados pelo Beto Baba e pelo Fernando da Gata contra a Ana da Oito. Para receber, né? Ela para receber, para tomar a grana dela lá, porque ela se meteu com essa gente mesmo durante a campanha dela. Pegou dinheiro desses caras para poder se eleger. Tanto ela quanto esse boiadeiro, que foram financiados por esses camaradas. Tanto que esse boiadeiro nomeou esse Beto Baba lá para o gabinete dele. Então essa é uma investigação que tem que ver quais são as relações desses camaradas com esses acusados de tráfico. Aí você pega tudo isso, mais os estelionatos utilizando bancos, né? O cara... Depois eu vou tentar explicar direito como é que eles faziam essa operação bancária para poder alavancar dinheiro para eles, para esse Beto Baba e esse Fernando da Gata. Aí você diz, a polícia diz que houve, que eles eram traficantes, que esse Beto Baba e esse Fernando da Gata eram traficantes e que quem se envolveu com eles estava envolvido com crime de tráfico. Quantos toneladas de droga? Esses caras, eu não os conheço, sim, pessoalmente, embora já tenha visto e até falado com eles, mas não tenho maiores ligações e conhecimentos com eles. Mas já conversei com eles, como quase todo mundo dessa cidade aqui, que transita nesse meio político, já conversou com esses camaradas. Agora, o que acontece? Eles são acusados de ser traficantes e diz a polícia que está 1 ano e 1 ano e meio monitorando eles. Mas não prendeu 1 grama de cocaína com eles, não prendeu apreendeu uma colher de cocaína. Devia ter apreendido o quê? 1 tonelada é 800 quilos, então, né? 1 ano e meio dá uma tonelada, eu creio 800 quilos. Essa aula de matemática eu faltei. Mas deveriam ter apreendido alguma droga, não apreenderam nada. Pegaram os camaradas, prenderam, que são realmente conhecidos operadores de agiotagem, de trambique com negócio de banco. Isso aí todo mundo sabe aqui. A polícia já sabe disso há muito tempo. Mas aí juntaram, misturaram com o Hermínio e com o filho do Hermínio. Hoje eu estive com os advogados, fiz uma entrevista com alguns advogados do filho do Hermínio, e eles estão levantando, estão afirmando que a escuta que utilizaram para convencer o juiz a prender o filho do Hermínio é de um outro acusado, não é do filho do Hermínio. Então os áudios e as escutas que foram feitas, que foram utilizadas para convencer o juiz a decretar a prisão do filho do Hermínio, é de uma outra pessoa que chama Guga também, que é membro lá do esquema desse Fernando da Gata e desse Beto Baba. Se isso vier a se confirmar, coloca por terra todo um trabalho sério da polícia, porque realmente houve uma investigação em cima desses caras, desses estelionatários. Mas quando você aproveita uma investigação e diz, olha, então vamos fazer o seguinte, ó, tem essa investigação aqui e o culpado é o Rubinho está no bolo ali. Mas o Rubinho é amigo do Nilton Salinas e o Nilton Salinas é nosso inimigo. Então vamos pegar e jogar todo mundo no cesto de lixo aí. Vamos pegar todo mundo. Essa é a impressão que eu, como analista político, como jornalista, tenho, de que fizeram isso utilizando uma investigação legítima sobre realmente indícios seríssimos de crime, de estelionato, tráfico de droga, eu não sei, porque eu não apreenderam nada de droga. Como é que em 1 ano e meio de investigações, de escutas telefônicas, de trabalho de campo, de seguir, de fotografias íntimas e pessoais das pessoas, você não apreendeu nenhuma colher de cocaína? Não sei. Cadê a droga? Onde é que está a droga? Que foi apreendida essa droga? Já que os caras são traficantes pesados, que segundo a polícia mexia com 100 quilos de cocaína por mês. Agora, uma outra coisa, Rubinho. O secretário Marcelo Bessa, ele falou da seriedade da polícia. Agora, o Marcelo Bessa, ele veio faz pouco tempo, não faz tanto tempo que ele veio aqui para Rondônia. Ele é daqui de Rondônia, mas ele estava fora e voltou para cá não faz muito tempo. A polícia de Rondônia já foi usada assim, em esquemas políticos aqui em Rondônia, não foi? Foi. O Cassol usou a polícia
Usou mesmo. Foi condenado por isso, está condenado por isso. O Cassol usou a Polícia Civil, se não a Polícia Civil, que é uma instituição séria, mas grupos políticos de dentro da Polícia Civil, para prejudicar adversários. Quando o Cassol foi acusado de compra de voto, o que ele fez? Pegou 2 delegados da polícia e mandou abrir um inquérito contra as testemunhas, para intimidar, coagir e ameaçar as testemunhas. Os 2 delegados estão condenados pela Justiça Federal à perda do cargo. E o Cassol está condenado por improbidade administrativa, inclusive correndo sério risco de não poder ser candidato mais. Então eles utilizaram a polícia para isso. O que me parece? Eu não estou aqui duvidando da seriedade do secretário Marcelo Bessa, eu nem conheço ele pessoalmente, assim, vejo ele dando entrevista aí, e vejo também ele no Facebook, mas não conheço o trabalho dele, até porque eu avalio que o trabalho da Polícia Civil, de uma maneira geral, é muito bom no Estado. Né? Poderia ser melhor, se fosse menos política. Mas o secretário Marcelo Bessa é um dos principais interessados em tentar encalacrar o presidente da Assembleia Legislativa. O Marcelo Bessa era dado como cartas marcadas para ser conselheiro do Tribunal de Contas agora, numa vaga que foi aberta lá. Só que ele não vai poder ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque o Hermínio lá fez uma lei, que eu nem sei se essa lei é constitucional, que diz que o cara, para ser conselheiro do tribunal, tem que ter 10 anos de residência em Rondônia, e o Marcelo Bessa não preenche o requisito. É aquelas leis casuísticas, feitas também para prejudicar o adversário. Ela foi feita por causa do Marcelo Bessa. Foi feita por causa do Marcelo Bessa, lei casuística, feita para prejudicar o adversário. Porque o Hermínio diz que esse Marcelo Bessa andava ouvindo e bisbilhotando as conversas dele clandestinamente. Então ele tem uma bronca também do Marcelo Bessa. Então é aquela briga política que desandou do governador. O governador já é brigado com o Hermínio, porque o Hermínio acusa o governador de corrupto, diz que a família do governador é toda envolvida em corrupção, com alguns documentos que já foram entregues, inclusive no Ministério Público, e eu não sei porquê, o Ministério Público nunca se manifestou sobre isso. O doutor Everton aí, que ganhou até um prêmio, ia ganhar um prêmio como o paladino da moralidade, da combate à corrupção no ano de 2012, até hoje não sei, mas às vezes é alguma investigação sigilosa que a gente não tem acesso. E lá pra frente a gente vem a saber. Eu espero que não seja igual essa investigação da polícia, que diz que os caras mexiam com 100 quilos de cocaína por mês e não pegaram uma colher de cocaína. Então não entendo que diabo de traficantes perigosos e horrorosos eram esses que mexiam com 100 quilos de cocaína por mês, colocada no mercado aí. E isso, 1,8 quilos, né? Mais ou menos isso. Você imagine a quantidade de droga que pode ter sido jogada no mercado, que a polícia disse que era isso, que eles mexiam com esses 100 quilos de cocaína por mês. Então, e não prenderam ninguém em flagrante, não prenderam nada, prenderam arma. 100 quilos de cocaína deve dar em torno de R$1 milhão, mais ou menos. Não sei. Eu não sei o preço, mas deve ser não é minha área. Não é minha área. Mas eu quero saber cadê a droga. Se os caras são traficantes pesados. Eu vi, o Nilton, no inquérito, o depoimento da mulher do Miguel Jaimontes contra ele, falando que ele era traficante. E ela deu o depoimento num momento que estava brigada com ele. Ela estava brigada, né? Com o marido, ela estava brigada com o marido, depois ela morreu. Não estou desqualificando o depoimento dela, nem conheci e nem conheço também o Jair, assim, não tenho maior intimidade com ele. Não estou desqualificando, só estou dizendo que foi um depoimento. A única coisa que eu vi sobre o negócio de droga pesada mesmo é esse depoimento. Que se for levar em consideração, se for verdadeiro, é terrível. Né, do envolvimento do vereador que está preso com essa questão de cocaína. Mas também o juiz vai ponderar, a justiça vai ponderar, ver quem é quem não é, o que tinha acontecido, quais as circunstâncias. Eu só estou dizendo que não precisa ser jornalista, não precisa ser policial, não precisa ser jurista para fazer essa indagação. Os caras eram traficantes? A polícia disse que eram. O Marcelo Bessa disse que eram traficantes pesados. E que por conta disso o presidente da Assembleia afastado, que é inimigo do Marcelo Bessa, estaria envolvido também com os traficantes. Bom, traficante onde está a droga que eles traficavam? Quantos quilos, quantos gramas, quantas toneladas foram apreendidas? A polícia sabia que eles eram traficantes há quanto tempo? Tem 1 ano e meio que nós estamos monitorando todo mundo. Todo mundo está com escuta até no vaso sanitário. Pô, mas não tem droga? Que diabo de traficante é esse? Mas o negócio mais interessante, Nilton, que tem é o seguinte. É que nas investigações descobriu-se que o governo do Estado
a coordenadoria de apoio à governadoria aluga um apartamento desse Beto Baba. Esse Beto Baba que dizem que ele é traficante. Pra quem, Rubinho? Quem é que deve ser preso agora? Quem que é o Vocês já ouviram falar, o povo de Rondônia, o povo que está vendo a gente aqui agora, já ouviu falar no tal de Mangabeira Unga? Um cara que é brasileiro, mas não fala português. Rolando Lero, que chamou ele assim. O cara é brasileiro, mas não fala português. É o Mangabeira Unga, é o guru do governador. É professor de Harvard, né? Ele foi lá em Harvard e esqueceu de falar português. É o professor do Barack Obama. O cara chama Mangabeira Unga, né? Ele não fala português e diz que é assessor do Confúcio. É o guru, na verdade. O governador, ele é apaixonado por esse cara, porque é o homem mais culto do planeta, é o Albert Einstein, é um gênio da enganação. Porque esse cara, o governo de Rondônia paga um apartamento pra ele, aqui de 4, 5 mil reais. E o apartamento é do Beto Baba? É do Beto Baba, do traficante, segundo a polícia. Esse da matéria internacional. E esse cara, esse tal de Mangabeira Unga, ele vem em Rondônia raramente. E quando vem proferir palestras para os assessores do Confúcio. E dizem que a melhor maneira que o Confúcio acha de punir os assessores dele é botando eles para assistir a palestra do Mangabeira Unga. Você assistir a palestra do Mangabeira Unga, você sai uma pessoa transformada. Porque vai 2, 3 horas de empulhação, de enganação, que Rondônia é destinada a impulsionar o planeta, essas conversas fiadas, e o governo paga por isso. Quer dizer o seguinte, o assessor até melhora para não ter que assistir uma outra palestra do Mangabeira, né? Se pisar na bola com o governador, vai assistir uma palestra do Mangabeira Unga. Então é isso. O traficante, que os caras dizem que é traficante, que é esse Beto Baba, alugou um apartamento de 5 mil reais num prédio de luxo aqui em Porto Velho para o governo do estado ceder para o Mangabeira Unga. Veja se isso tem cabimento, gente. E essas coisas que a gente tem até um certo receio, embora a gente não seja medroso, eu já tive esse ano que passou, quase me mataram, me deram uma garrafada na cabeça. Não vai dizer que foi algum assessor do Confúcio. Não foi. Era o diretor lá do hospital que o Confúcio nomeou. Então vai tentar me matar, então eu deveria ter medo, né? Eu tenho, porque eu sou um ser humano, mas não mando me borrando todo de medo. Você já é perseguido por assessor do Confúcio, né? Mas a gente tem um certo receio de dizer as coisas assim, porque vai que esses caras decidam o seguinte, esse Nilton Salino, esse Rubens Coutinho, esses fulanos e beltranos, estão falando mal do governador. Abre um inquérito contra eles. Prenda eles. E depois eles que se expliquem, desmoralizem eles, desqualifiquem eles, e depois eles que venham se explicar. Porque como eu não sou político e nem você o efeito não seria assim tão grande. A ver, você não é político, mas você entrevistou o Beto Baba, você teve um contato com ele, você falou com ele. Eu nunca entrevistei ele. Uma vez eu publiquei uma matéria a respeito dele, de alguém denunciando ele por tráfico, e ele ligou ameaçando, não a mim, ele não ligou ameaçando a mim, ele disse o seguinte, olha, essa matéria no seu site vai dar problema. Esse cara que está denunciando, nós vamos matar. Só que o denunciante, na época, era um pior que eles, que era aquele tal de Silvio. Nossa. Aquele cara lá que fazia aquela jogada lá dentro da Hindu. Então era um grupo de quadrilha contra quadrilha e eu lá dando espaço para esses caras. Quando eu percebi isso, eu tratei de retirar esse material, porque realmente não tinha consistência. Né? A gente tem um bom senso para isso. Agora, há receios, a gente tem que ter que no regime policialesco de exceção, se o governo não gostar de você e do que ele prendeu o Hermínio, não vai prender um de nós? Eles estão abrindo um inquérito contra o Hermínio. O Hermínio, eu vi no inquérito lá que eles fizeram contra o presidente da Assembleia. O que tem contra o Hermínio no inquérito? Não, é assim, o Hermínio, ele é amigo do Márcio. Eu não conheço o Márcio. Eu não sei se você conhece. Eu acho não, eu não conheço. Pode ser até de vista. Eu também não conheço. Talvez de vista, mas nunca tive contato com ele assim. Esse Márcio, ele é amigo do Hermínio há 15 anos, segundo o Hermínio mesmo admite. Então esse Márcio teria ligação com esses caras. A partir daí a polícia deduz que o Hermínio teria ligações com o tráfico de droga e com os bandidos. Porque é amigo do Márcio. Porque é amigo do Márcio. Aí tem lá, eu vi lá, eles tiraram uma foto do Hermínio com o Márcio. Né? Tem uma foto do Hermínio com o Márcio. Aí eles escrevem lá, Hermínio tomando uma garrafa de vinho e comendo acepipes com o Márcio, e esse Márcio conhece os bandidos. A polícia descobriu que o Hermínio bebe vinho. E que come queijo. Come queijo. Perdão pelo trocadilho, sem querer ofender o presidente da Assembleia, mas todo rato come queijo. O que não deve ser o caso do presidente da Assembleia, não estou dizendo que ele seja um rato. Mas todo rato come queijo. Então a polícia descobriu isso
que os caras comem queijo. E que esse Márcio é enrolado com os bandidos lá, né? E que esse Márcio também indicou um pessoal para trabalhar com o Hermínio. E que esse pessoal que trabalharia com o Hermínio seria fantasma. E essas são as acusações. E que o filho do Hermínio teria interferido para arrumar emprego para algumas pessoas que depois teriam sido cooptadas pela quadrilha. E que o Hermínio, numa solenidade que teve lá na Assembleia, chamou à parte o diretor-geral da Polícia Civil, o doutor Pedro Mancebo, que é uma pessoa extremamente séria e correta. Ele chamou e perguntou por que a polícia teria vasculhado o carro do Márcio num dia anterior. Daí, o Marcelo Bessa e os delegados que fizeram o inquérito deduzem que o Hermínio estava tentando atrapalhar as investigações. Ah, porque ele perguntou? Ele perguntou, porque o amigo dele tinha sido vasculhado o carro dele. Na certa reclamou lá pra ele, né? Não consta nem que ele tenha reclamado. Consta que ele perguntou do que se tratou. Não consta que ele tenha dito, olha, eu não quero que investigue meu amigo. Eu não quero que vocês façam isso. Não consta nada disso no próprio inquérito dele. Consta que ele perguntou do que se tratava. Nilton, é tão óbvio, é tão banal isso. Se eu tenho um amigo que a polícia revista o carro dele, eu soube que a polícia revistou o carro dele. Saber o que aconteceu, eu conheço o delegado que revistou. Eu não vou perguntar pro delegado, doutor, o que houve com fulano? Até para eu me precaver, porque de repente meu amigo está envolvido num alto esquema de corrupção e eu saber do que se trata. Mas de agora em diante fica sabendo. Mas que aí eles isso pode ser deduzem, aí investigado. eles querem forçar isto a ser tráfico de influência. Ou seja, a interferência do poder do presidente do Poder Legislativo numa investigação policial. Coisa que nem eles afirmam. Eles apenas jogam no ar. Aí o camarada mandou uma carta desaforada para mim, um e-mail desaforado, me esculhambando, dizendo que eu estou defendendo o Hermínio, que o Hermínio é um corrupto, é um ladrão, é um bandido. Você tem batido pra caramba no Hermínio? Aí eu falei o seguinte, eu digo, olha, eu não estou defendendo o Hermínio. Eu tenho motivo de sobra para não gostar do Hermínio, porque o Hermínio é político, eu não gosto de político. Todo político é falso e dissimulado, é hipócrita e mentiroso. Todos, eu não conheço um. Todos são hipócritas e mentirosos. Trapaceiros, tudo que eles puderem enganar, eles enganam. Eu não gosto de político. Mas eu, ao mesmo tempo, não estou defendendo o Hermínio, eu estou defendendo o que eu considero ser a verdade. Pode ser que eu esteja equivocado, porque a minha verdade não quer dizer que seja a sua. Mas se eles fazem isso contra o presidente do Poder Legislativo, contra o presidente da Assembleia Legislativa, o que eles não fazem contra mim, ou contra você, ou contra você? Outra mensagem. Então, se o governador não for com a minha cara, ele pode mandar a Polícia Civil me prender como traficante? Esse é o Osmar do Caladinho. Pelo que nós estamos vendo aí. É perigoso. É perigoso. O Cassol fez isso com os vigilantes. O Cassol mandou os delegados abrir um inquérito contra as testemunhas. Os caras eram testemunhas de um crime que era atribuído ao Cassol. O Cassol pegou a Polícia Civil de Rondônia e botou a Polícia Civil contra os vigilantes, contra as testemunhas. E isso aí deu processo posteriormente, e o Cassol foi condenado. Ele está condenado por improbidade, por usar a polícia para perseguir as testemunhas. E os delegados que foram usados para isso estão condenados à perda do cargo. Um é o doutor Renato e o outro é um delegado que me foge o nome agora. Salina, diz o ditado que macaco que olha muito o rabo do outro esquece do seu. É o que está acontecendo no meio político. É isso, Rubinho? Eu acho o seguinte, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou analisando, pelo que me foi dado conhecer, e não é muita coisa, o Hermínio, ele não é vítima. Ele não é vítima. Ele está consciente de que mais cedo ou mais tarde viria uma reação do Palácio. Mas não essa reação. Ele não aguardava por isso. Ele chamava o governador chefe de quadrilha toda hora, chefe de quadrilha, né? De bandido, de ser o cunhado do governador, Francisco de Assis. Na véspera de ter essa operação contra o Hermínio tinha estado no Ministério Público, entregou ao Ministério Público mais uma vez uma série de recibos, depósitos bancários, cópias de cheque, de depósitos feitos supostamente por empresários fornecedores do governo, ou que queriam ser fornecedores do governo, depósito na conta da irmã do governador e na conta do cunhado do governador. Ele entregou isso lá, na véspera. Tanto que a polícia, quando foi lá na casa dele, quem diz é ele. A polícia estava atrás desse material.
estaria atrás desse material na casa dele. A polícia queria pegar o material que incriminava o governador? Segundo o Hermínio. A polícia estava procurando isso. Tá especificamente buscando essas informações que ele tinha entregue no dia anterior ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Everton. Ou, pelo menos, no Ministério Público. Ele diz isso, que, olha, eles foram lá atrás da minha casa, eles foram atrás das provas que eu tenho contra o Confúcio. Foi o que ele disse numa entrevista que ele deu para nós. E você estava presente na entrevista. Estava. Rubinho, uma pergunta para você. Rubinho, quem ganha essa regra camuflada? Hermínio Confúcio. Nunca vi ninguém ganhar uma briga contra o governo. Um exemplo claro é o Carlão e o Walter. E que aí fanfarrão. Aí eu não sei o que é aí. Quem ganha a briga? Olha, ninguém vai ganhar essa briga. Quem vai perder é o povo, já está perdendo. Olha, você vê, por exemplo, os servidores estão em greve aí, os professores estão em greve há mais de mês. E os alunos, que são os filhos dos pobres, igual a mim, que não tem um filho em escola pública, em particular, eles é que pagam o pato. Enquanto o Confúcio e o seu Hermínio brigam entre eles, o Confúcio, os filhos dele, tudo, se tem filho pequeno, não tem, mas os grandes, se estiver fazendo algum curso, estão nas faculdades particulares. O Hermínio, os filhos dele devem tudo estudar em escola particular. Mas os meus filhos, filhas de vocês, estudam em escola pública. Enquanto eles estão brigando entre eles, um é traficante, outro é ladrão, outro é bandido, você é canalha, você é isso, você é aquilo, quem paga o pato somos nós. Então essa briga aí perde todo mundo, pelo menos nós. E eles não, depois eles até se acertam. Não é duvidoso de daqui a algum tempo, pelas conveniências políticas, o Confúcio, o Cassol e o Hermínio estejam no mesmo palanque, um falando bem do outro. Esse aqui foi meu adversário, mas agora é nosso companheiro, porque nós temos que pensar o bem do Estado. É assim que ele andava com o traficante, mas agora não anda mais. Andou, mas já pagou a pena dele, agora é nosso companheiro. É esses que são os políticos. E o povo sabe disso. E o pior de tudo, eu acho muito interessante o povo reclamando do político. Mas não tem nenhum desses camaradas lá, nem o seu Hermínio, nem seu Confúcio, nem Dona Ana da Oito, nem seu Boiadeiro, essa cambada toda. Não tem nenhum que não tenha sido posto pelo povo. Todos foram eleitos pelo povo. E o povo, não vamos generalizar, mas o eleitor, não todos, obviamente, não vai se ofender com o que eu vou dizer aqui, não é você que está me ouvindo aí agora, não. Mas o eleitor é extremamente corrupto, meu. Ele espera chegar à eleição para ele vender o voto dele. Ele oferece, Nilton, o voto. Olha, quanto é que o senhor está pagando pelo voto? Né? Eu estou precisando de umas telinhas, tudo eles, para o eleitor corrupto, é tudo no diminutivo. Eu estou precisando de umas telinhas, estou precisando de uma areinha, estou precisando de um cascalhinho, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Isso é corrupto. Esse eleitor é corrupto. Aí o cara se elege com esse voto do eleitor corrupto e não tem obrigação nenhuma de retribuir isso em forma de trabalho, porque ele comprou o voto, ele não vai pagar nada. Ele já comprou. E é esse pobre eleitor corrupto que recebeu R$50 durante a campanha eleitoral, que chega lá no João Paulo II, encontra aquele povo mal-humorado na portaria, os guardas que tratam mal, as atendentes que tratam mal, ele não vai ter um leito para ele deitar, ele vai ter que ficar naquela cadeira, sentado ali na frente com soro, se tiver o soro, de um dia para o outro. Se ele não morrer sentado ali e for atendido no outro dia, vão botar ele no chão. Dizem que agora tem maca lá, não sei se tem, dizem que tem, né? Então esse é o eleitor e essa é a consequência do voto corrupto que ele dá. Mais mensagem. Nilton, isso não passa de uma retaliação política com o Hermínio do senhor governador de Rondônia? Não sei. Pode Mas ser, eu estou convencido Parece. disso. Eu, como jornalista, como a pessoa que acompanho, eu estou convencido disso. Aí o cara que eu te falei lá, que você escreveu para mim, esculhambando, você está defendendo um corrupto, porque você deve ter algum esquema com ele, você deve estar envolvido com ele. Olha, eu acredito que eu sou um dos poucos jornalistas aqui. Eu não digo isso me gabando, não, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu não sou nada disso, sou uma pessoa comum. Então. Mas eu acredito que eu sou um dos poucos jornalistas desse estado que não tem nenhum vínculo com a Assembleia Legislativa. Eu não tenho um primo em 5º grau empregado em Assembleia Legislativa. Eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho gato, cachorro para pagar, não tem ninguém meu em Assembleia Legislativa. Não tem nenhum funcionário seu que seja fantasma lá, nenhum funcionário meu. Tem site que tem funcionário fantasma lá. Tem, mas eu não tenho nenhum funcionário, eu não tenho parente, eu não tenho primo, eu não tenho amante, eu não tenho nada, vezes nada. Tem dono de site que tem amante lá. lá. Eu não tenho em prefeitura com o seu Mauro Nazif.
Ninguém. E olha que eu trabalhei duas campanhas de graça para esse Mauro Nazif aí. Trabalhei 2 campanhas de graça. Mas não era de graça, era porque eu confiava e acreditava Achou nele. que ele ia te pagar, né? Não, também não havia relação comercial. Era uma questão de confiar na pessoa. Eu era daqueles babaca que botava brocha aqui no coisa. Agora é 40, agora é 40. Mas não foi nessa campanha. Foi numa campanha dele lá atrás com o Carlinho Camussa. E depois ele já estava de mão dada com o Carlinho Camussa na outra eleição que eu trabalhei para ele. Então, não tem nada com esse Mauro Nazif, não tem nada com esse Hermínio, não tem nada com esse Confúcio, não tem um primo da quinta geração da família empregada em governo com os negócios de CDS. E não tenho, vou dizer por quê. Eu não tenho porque eu não aceito. E não aceito porque eu não quero o meu nome, nem o nome da minha família vinculado a político que possa estar envolvido em crime e em bandidagem. Que sujeira é essa? Socorro. Inclusive, cadê a Piriguete? Ó, e tem mais, Não Nilton. sei quem é a Piriguete. E tem mais, Nilton. Perco o dinheiro com isso. Porque cada carro comissionado desse que é oferecido para jornalista, inclusive para mim já foi oferecido, é 8 mil reais. Eu perco, estou perdendo dinheiro com isso. Eu poderia botar no nome da minha mulher, ou botar no nome de uma filha, ou botar no nome de uma parente minha, ou de um empregado meu. Eu poderia lá estar ganhando 8 mil, 816 e multiplicar isso aí. Eu poderia estar faturando essa grana. Mas não quero e vocês nunca vão ver o Rubinho envolvido com essas pilantragens aí. Se o Hermínio contratou, ele é o responsável pelos atos dos tais assessores. É difícil, difícil. Não podemos julgar. Cabe à justiça tentar direcionar a opinião. Não cabe a nós julgar. Cabe à justiça. Tentar direcionar a opinião não é bom para a sociedade. Direcionar a opinião não. Esclarecer é interessante, esclarecer é muito interessante. A opinião ninguém direciona. Opinião você tem ou você não tem. Mas para você ter opinião e dar sua opinião, você precisa de muita coisa. Você precisa de coragem, você precisa não ter o teu rabo preso, você não pode estar envolvido nas trambicagens. Agora, quem tem opinião e quer dar opinião, não pode estar envolvido em pilantragem. Porque senão a opinião dele não é opinião. Aí já é fazer joguinho desse ou daquele político. Nilton, parabéns pelo programa. Vejo todos os dias, não perco um. Éder do Nova Porto Velho. Olha, Éder, obrigado, hein? O Hermínio tem denunciado tanto os deputados como os vereadores, também o governo do estado. Veja, todos os políticos contra ele. Mas veja o que o povo quer de verdade. Se o Hermínio não fala, quem vai falar abertamente dos políticos? Assinado Davi Santos, do Tancredo Neves. Nilton, o problema é o seguinte, você vê que nós gastamos o programa quase todo aqui falando do Hermínio, mas por que a gente faz isso? É porque o inquérito está em cima dele, quando na verdade lá embaixo do inquérito está cheio realmente de criminoso, de trambiqueiro e pilantra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa Ana da 8, ela teve coragem de ir em cartório e registrar. Ela foi em cartório e registrou um compromisso com esse Beto Baba, passando os cargos do gabinete dela para o Beto Baba. Ela fez isso porque o cara emprestou para ela na campanha eleitoral, como agiotagem, 150 e poucos mil reais. E posteriormente ela pagaria com esses cargos. Isso é crime grave. Esse boiadeiro, ele de tal maneira se envolveu com essa gente na campanha eleitoral, que quando ele assumiu agora, este ano, no lugar do deputado que se elegeu prefeito, lá em Lorival Amorim, ele botou no gabinete dele o próprio Beto Baba. Ele nomeou o próprio Beto Baba. Então isso aí é crime. Crime que deve ser apurado. Ninguém está aqui contra isso. Os caras, Nilton, as informações que eu tenho é que eles faziam o seguinte: eles pegavam essa gente que era nomeada para a Assembleia, depositava quantias astronômicas na conta salário dessa gente para levantar a margem que o banco te dá, crédito, margem de crédito, né? A margem de crédito, né? O limite. É o limite. Você ganha 8 mil, o banco já cresce os olhos. Esse cara ganha bem, vamos dar um limite aí de 3, 4 mil, né? Mas isso não servia para eles, não. Eles botavam 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil na conta do cara. E o limite do cara ia lá para cima, desse sujeito que era nomeado para a Assembleia. E aí o que acontecia? Eles sacavam, o cara sabia, o dono da conta sabia. Ele dizia: olha, tu tem teu nome limpo? Tem, então vamos fazer essa jogada. Só que tu vai ficar sujo com o banco um tempão. Aí eles pegavam, sacavam a grana que eles tinham depositado, o cara sacava os limites, dava a maior parte para ele, pegava uma merrequinha e o banco ficava com prejuízo. Esse era um dos modos operandi dele, dos esquemas dele, utilizando servidores que eles colocavam na Assembleia Legislativa. Isso aí tem no inquérito.
Isso foi bem investigado. Mas daí você pegar e diz, olha, tá na Assembleia, então a culpa é do Hermínio. Vamos trazer ele para cá. Ele é inimigo do governador, chama o governador de ladrão, o governador não gosta dele, o governador tá com raiva dele. Vamos botar ele. Você corre o risco fazendo esse tipo de coisa, e esse é o meu convencimento como cidadão, como jornalista, como analista político, você corre o risco de facilitar a vida dos verdadeiros criminosos na hora que isso chegar no âmbito da justiça. Porque você vai cair tudo por terra e os verdadeiros criminosos vão escapar, né? Porque com tanto de... Escapa se você amarra a coisa da maneira que está amarrando, né? Ô Nilton, o procurador de justiça, doutor Ivo Scherer é um dos homens mais sérios que tem no âmbito da justiça. Tem lá os problemas dele pessoais, as idiosincrasias dele, a maneira dele ver as coisas e de agir na vida privada dele, mas do ponto de vista jurídico é um dos homens mais sérios que tem nesse Ministério Público. Um dos mais sérios que tem nesse Ministério Público. Ele disse no parecer dele que ele não iria conceder essas medidas cautelares pedidas pelo Marcelo Bessa, pela polícia aí do governo, polícia do governador, ele não ia conceder porque ele receava que ao conceder essas buscas e apreensões fosse dado um cheque em branco para a polícia fazer devassa na vida política, na vida privada de desafetos. Isso quem escreveu foi o procurador de justiça. E nada prospera, nenhuma ação penal prospera sem o Ministério Público. Porque o Ministério Público tem que mover a ação, né? Ele vai ter que mover a ação. O Ministério Público vai ter que encaminhar daqui a algum tempo, quando o inquérito tiver concluído, a polícia vai mandar o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar, né? E vai dizer, vamos denunciar o Hermínio. Ele realmente está envolvido com os bandidos, com o narcotraficante. Porque ele bebeu vinho lá. Porque ele bebeu vinho, comeu queijo lá com um amigo dele, aquela coisa toda. Porque ele empregou fulano lá, porque ele deu... O presidente nomeia diariamente dezenas, se não centenas de carro comissionado e exonera a mesma quantidade. Todo dia, se você ler o diário da Assembleia, é exonerações e contratações, exonerações e contratações. Não tem como o presidente, não estou defendendo o Hermínio, não estou defendendo a verdade. Não tem como o presidente ficar acompanhando passo a passo cada funcionário daqui para saber o que ele está fazendo. Ele pode ser responsabilizado pelo chefe de gabinete dele, pelo assessor particular dele, pela secretária dele. Cadê a fulana? Não veio trabalhar hoje? Não. Tá para onde? Não sei, sumiu. É fantasma, não aparece para trabalhar, é fantasma. É por esses servidores do núcleo dele, ele pode ser responsabilizado, mas não vai poder ser responsabilizado por um funcionário lá do boiadeiro, lá da Ana da 8, lá da comissão não sei do que. Como é que o presidente vai todo dia chamar para saber cadê o fulano, cadê o Beltrano, cadê o cicrano? Ele nem conhece, né? Que tem fantasma demais nessa Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida. Mas o Ministério Público tem que ir lá e ver. Pede a folha e vê onde esse povo está. Porque, Nilton, tem tanta gente na Assembleia Legislativa. Eu dou até uma dica para o Ministério Público. Pega a relação de funcionários e dono do site das mulheres dele e procura lá que vai encontrar um bocado de nome lá. Nilton, tem tanto servidor na Assembleia, Nilton, mas tem tanto, que se você pegar e fizer uma convocação geral, ó, todo servidor da Assembleia vai receber aqui na porta da Assembleia. Nós vamos botar um banco aqui, um banco, eu digo um banquinho, não um banco não, né? E tá aqui os cheques aqui, de cada servidor. Nós batemos 1.000 e pouco, 2.000 e pouco cheques. Então você vai ter que vir aqui para receber isso aqui. Nilton, o bairro inteiro, aquele bairro onde está a Assembleia Legislativa, não caberia esse povo todo. Era capaz de derrubarem a Assembleia Legislativa de tanta gente que está na Assembleia. Então esse povo não trabalha. O deputado diz que trabalha. Diz que tá na minha base. Vamos ver se tá. Tinha gente morando no Nordeste e recebendo. Esse é o fantasma, o fantasmão. É o fantasmão. Então isso tem que ser investigado pelo Ministério Público, mas tem que ser investigado sem paixões políticas. Tem que chamar de um por um. Fulano, você faz o que aqui na Assembleia? Eu trabalho em tal lugar. Qual é o endereço da Assembleia? O endereço? É o nome da rua da Assembleia. Deixa eu ver aqui, posso ligar aqui? Não, você não trabalha lá, você não sabe o seu endereço? Qual o telefone da Assembleia do seu setor? Quem é seu chefe?